Tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos conversar um assunto muito bom, pessoal. Na verdade, são dois temas. A gente vai conversar sobre due diligence e reforma tributária. E nada melhor do que trazer pessoas que entendem isso, porque com certeza ele impacta aí no nosso mercado imobiliário. Dr. Sérgio e Dr. Luciano, obrigado pelo convite e obrigado por virem. Dr. Luciano sendo escalado, né, ao segundo tempo e vindo com muita coragem e conhecimento. Muito obrigado aí por vocês estarem aí. Nós que agradecemos, Carrara. É sempre bom participar desses momentos, né, desses programas. Tenho acompanhado a tua rede social, teus podcasts, tuas lives, e tem sido muito produtivas, né, e sempre em prol do corretor, das imobiliárias, enfim, é muito importante isso. Te agradeço. Se tu quiser eu já posso me apresentar também, enfim, como... Fique à vontade. A casa é nossa? Isso. Então tá, então vamos lá. Meu nome é Sérgio de Miranda, sou advogado, sócio do Dr. Luciano Veiga. Nós fazemos parte do corpo do jurídico do escritório Gouveia dos Reis Advogados. Escritório esse que já tem 57, me corrige. 57 anos. 57 anos de estrada. Caramba. Liderados aí pelo saudoso Dr. Wilson, pai do Dr. Murilo Gouveia dos Reis, né, que hoje é o cabeça aí da equipe, é o líder do nosso time. E, enfim, tenho acompanhado aí a questão da due diligence, mais precisamente aí nos últimos 4, 5 anos. Nesse tempo aí eu retornei ao escritório, né? Então desses 57 anos eu tenho aí 10 anos de casa, vamos dizer. Né? Então eu tenho deparado aí, o setor imobiliário em si tem crescido de uma forma expressiva, né? Tanto tecnologicamente como a legislação também tem mudado, né? Tem muita questão da desjudicialização, né, dos procedimentos judiciais. Então isso veio aí com a lei do usucapião, né, extrajudicial, agora a adjudicação compulsória, temos aí uma expectativa de ter o despejo extrajudicial, então tem muita coisa extrajudicial acontecendo, né? E falando da due diligence em si, é um procedimento investigatório, vou te resumir aqui em poucas palavras, assim, até para a gente continuar, o Dr. Luciano se apresentar, enfim. A due diligence é um passo pretérito na hora de vender, na hora de comprar, enfim, que todo vendedor e comprador, todo o corretor em si, a imobiliária, todos que fazem parte da cadeia imobiliária, da cadeia, né, do setor imobiliário, eles precisam se ater ao imóvel, pesquisar o imóvel, pesquisar o vendedor, pesquisar o comprador, pesquisar todo mundo que faz parte disso para ver se aquele negócio em si vai ter sucesso lá na frente, porque lá na frente pode vir um problema que não foi visto lá atrás e pode até desfazer o negócio, seja judicialmente ou não, né? Então a gente tem que ver o quê? O imóvel, a certidão de nascimento do imóvel qual é? É a matrícula. Então a gente tem que olhar para a matrícula e verificar as averbações, verificar a titularidade daquele instrumento para ver se está correto, se realmente é o vendedor ali que está fazendo a venda, né? Isso, eu sempre digo, Carrara, que o corretor, que é o nosso grande elo aí entre o comprador e o vendedor, né? Ele precisa ter esse conhecimento e ele precisa ter do lado, sim, um jurídico para que possa ajudar ele. Por quê? Ele não vai saber de todas as leis existentes no ramo imobiliário, não vai saber. Ele vai saber aquele... Até porque no Brasil se muda a todo momento todos os regramentos possíveis. A né? todo momento existe regulamentação municipal, tem a questão dos códigos, né, jurídicos, enfim, tem a norma da corregedoria que tem os procedimentos ali, enfim... mas fora isso, os cartórios exigem aquela montoeira de documento, né? Será que ele sabe realmente lidar com aquilo? Eu sei que sabe, eu sei que ele é competente, sabe. Não, eu sempre falo assim, né? A grande dificuldade que eu vejo é a pessoa saber ler aquilo ali, né? Porque, interpretar, né? Eu vejo muito isso, assim, eu posso dizer que eu tenho alguma facilidade, porque eu fiz pós, né, nessa área de direito imobiliário e porque eu tenho um irmão que é advogado, então eu meio que... irmão gêmeo, né? Então
Então eu falo que é vantagem, porque dele estudava, eu estudava junto, né? Então ajuda porque, na verdade, para mim ficou muito fácil fazer a leitura, né? Eu entender o que tem que ser preocupado, o que não tem, né? Então eu vejo que as pessoas às vezes não têm... Se a gente voltar na época de escola, né? É a história da interpretação de texto, né? O pessoal, por que tem que escrever tanto texto? Tem que... Aí quando o cara vai fazer vestibular, ele vai entender. Exatamente. Né? Chega lá no vestibular, tem lá a questão principal, cara, se você não entendeu aquele texto inicial, você não vai responder as perguntas lá para frente, não vai. E é onde todo mundo cai, porque as pessoas não sabem interpretar texto, né? não sabem ler aquilo que estão vendo, né? Deixa eu até fazer um gancho aí, tu falaste do teu irmão que é gêmeo e é advogado. Eu não tenho irmão gêmeo, tenho uma irmã, mas não é advogada, é psicóloga, mas eu agora, eu queria até te passar essa informação para o teu público aí, para os corretores de imóveis também, que agora eu também sou corretor de imóveis. Opa! Eu fiz o Cresci, eu vou pegar agora em novembro a carteira, credencial, enfim, né? Fiz isso por 2 motivos em especial. O primeiro é em homenagem ao meu pai, que meu pai foi corretor de imóveis durante 15 anos, meu falecido pai. Então eu queria vivenciar o que ele... Obviamente que eu não vou vivenciar o que ele vivenciou na época, nos anos 90, que é outro cenário, é outra história, não tem essa tecnologia à disposição, né? Não tinha, né? E agora tem. E por outro motivo é para me agregar a minha profissão como advogado. Eu trabalho na área do direito imobiliário, nada mais coerente do que eu também entender o lado do corretor. Sabe que uma das perguntas que eu costumo fazer aqui no podcast é mais ou menos isso. Por que você chegou até onde você está, né? Então, eu acho que você está respondendo, né? Foi muito por conta desse vínculo, né? Exatamente, esse vínculo. Eu vi meu pai mexendo em pastas de como é que se falava? Das pautas, né? Sim. Das pautas de venda e os antigamente eram as pastinhas. As pastinhas. Para quem não sabe, né? Antigamente não existia computador. Vamos começar por lá. E aí você tinha uma pasta que tinha o imóvel, o que tinha o descritivo, era a pauta do imóvel. Eu quero saber que imóvel que tem. Você pegava a pasta, eu tenho esse imóvel, esse imóvel. Exatamente. Esse aqui já não está mais na pauta, já riscou. Não, mas o fulano lá não riscou. Às vezes, né, acontecia isso, enfim. Mas para tu ver, na época, você imagina a due diligence da época, como é que era, né? Possivelmente, eu acredito que mais precário, o corretor na época... A due diligence era aquele corretor mais antigo, você perguntava para ele aí, qual que é a história do imóvel? Aí ele tinha a história toda do imóvel, né? Sim. Mas assim, eles talvez não tivessem tanta preocupação, não se atinham a tanta... Talvez não tivessem tantos problemas também, enfim. Mas a realidade é outra hoje, né? Então, tanto o comprador como o vendedor, eles têm muito acesso a informações. Então, o corretor em si, ele tem que estar muito mais capacitado hoje em dia para fazer essa due diligence, né? E para isso, se não tiver, conta com o seu jurídico. A imobiliária tem um jurídico, ela vai ajudar, ela vai fornecer as informações que ele precisa para que lá na frente aquele negócio não seja desfeito. É a comissão do cara, né? Você sabe que é uma das grandes provocativas que eu falo, né? O mercado imobiliário, cada vez ele está tendencionando para o corretor autônomo. E tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eu falo para os donos de imobiliária, e eu estou dentro disso, que a imobiliária está muito mais para o corretor do que para o cliente. Por quê? Porque se a imobiliária não entender que ela tem que prestar serviço para o corretor vai trabalhar por conta. Exatamente. E um dos serviços é você ter um jurídico. Por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho um jurídico, que o cara é especialista em ramo imobiliário, ele está ali, que me dá toda a salvaguarda daquilo que eu vou fazer. Mesmo eu tendo conhecimento jurídico, mas eu tenho um advogado por trás que me dá todo embasamento e segurança naquilo que eu estou fazendo, né? Então, e é a grande preocupação, porque você vê o corretor autônomo e às vezes eles não têm essa preocupação. Daí eu sempre falo, você não precisa ter um jurídico, mas você pode contratar um escritório de advocacia para você ter. Você vai fazer uma negociação, leva lá para o escritório, faz as verificações que tem para você ter tranquilidade. Mas, Carrara, tu sabe que eu vejo, vou falar do estado de Santa Catarina em si, né? Mas eu vejo que tem muita imobiliária ainda que tem resistência. Tem resistência a pegar um jurídico, a pegar um advogado para poder auxiliar, porque não quer fazer sozinho, quer fazer por conta e às vezes acaba não fechando o negócio. E aquilo que você está falando, e que hoje, cada dia está pior. Se o cara não tem um apoio jurídico, ele não vai fechar negócio, né? Porque antigamente você tinha uma problemática. Cara, hoje a variante de problemática,
a gente vai passar a tarde toda e ainda não vai falar de tudo que tem. É certidão de municipal, é certidão de débito não sei do que, é certidão do IPTU, é certidão do... não sabe, mas por que eu tenho que pagar ITBI? Não, por que eu tenho que pagar... As pessoas não sabem. O doutor Luciano depois vai falar pra gente, mas assim, impostos é uma coisa que às vezes o corretor ou o comprador... E só vai melhorar imposto. Né? Ele não entende, ele acaba não entendendo. Não entende. Mas por que eu tenho que pagar? Mas por que é tantos por cento? Por quê? Não sabe. E aí, essa hora que a gente, como advogado, a gente tem que estar do lado ali para apoiar o corretor, a imobiliária, o vendedor, o comprador, enfim. Eu sempre falo assim, às vezes a imobiliária... Eu atendi uma imobiliária e a dona pediu assim, não, daí tu faz a intermediação ali do contrato com o vendedor e comprador. Eu disse, mas eu sugiro, estás vendendo esse imóvel? Não, eu estou vendendo. O comprador quem é? Tá falando, ele não tem um advogado? Eu acho legal ele ter um advogado. Eu sugiro que ele tenha um advogado, até para bater comigo se tem alguma coisa ou não, para não ficar aquela coisa impositiva do contrato ali. Então, fala para o comprador, constitui um advogado para a gente conversar, para ele ler a minuta, para ele se sentir mais seguro, entendeu? Eu acho importante que eu vendo muito terreno, né? Assim, muita área grande, né? Uhum. Então, dos meus dois lados sempre tem jurídico, né? E daí a gente prepara os contratos lá, e daí eu falo lá para o meu jurídico, deixa alguma brecha, porque a gente precisa valorizar o passe da turma. Aí vai o contrato para daí faz a modificação, tá tudo certo, vai para o outro lado, faz a modificação. Uhum. E é isso aí, porque daí todas as partes estão tranquilas. Exatamente. Essa parte desse lado aqui está tranquila, essa aqui outra está tranquila. E o meu papel é o quê? Depois no final é pegar e ver. Tá dentro da regra? Tá dentro da regra. Então, tá bom, óbvio que um vai querer pontuar um pouco mais isso aqui, tá tudo certo, o outro isso aqui. Mas assim, né, sempre tem um detalhe. Sempre vai ter um detalhe na negociação, né? Então, não quer dizer que eu tenha feito a due diligence daquele imóvel corretamente, que eu não possa ter me esquecido de alguma coisa, algum ponto ali e a outra parte, né? Consultou um advogado também e verificou, Sérgio, acho que faltou isso aqui. Não, tranquilo, realmente faltou. Então, um contrato bilateral, né? Então, ele tem que ter as duas partes ali querendo a mesma coisa, né? Um vender, o outro comprar, enfim, e fazer o negócio, que é o principal, né? E aí, deixa eu passar um pouquinho a palavra pro Luciano, porque ele não falou. A questão dos impostos, né? Certidões que a gente tem que pegar, fiscais que existem na transação imobiliária, enfim, TBI, IPTU, enfim, várias situações. Então, eu já vou aproveitar e jogar a conversa para o Luciano, para ele se apresentar aí, mas hoje a gente vive eu falo brincando ou não, uma guerra fiscal, de questão de quanto que vale o imóvel, né? Porque todo mundo quer tirar uma casquinha de quanto que vale o imóvel para cobrar um pouquinho mais de taxa, um pouquinho mais de imposto e assim por diante. Tudo bem, Luciano? Claro, exatamente. Deixa eu então só me apresentar. Sim, por favor. Eu sou Luciano da Veiga, sou coordenador lá da área tributária do escritório Gouveia. Eu sou também assessor jurídico da FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Eu também sou conselheiro suplente do TAT, nosso Tribunal Administrativo Tributário. Quando fala de imposto, tributo... Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Mas ninguém quer pagar, né? Não. O que a gente tem hoje no mercado imobiliário, nós temos vários tributos. Nós temos ITBI, nós temos IPVA, o IPTU, o ITCMD. Todos esses tributos, na verdade, eles estão vinculados ao mercado imobiliário. Né? Tem outros assuntos como ISS, que também é um assunto que criou muita questão jurídica nos últimos anos. Temos agora a reforma tributária, com IBS, CBS. Então, são tantas siglas que, às vezes, o leigo ele não entende muito dessa tributação. Eu vou passar aqui, tentar, Carrara, trazer um pouco desse histórico do que é essa tributação direcionada ao mercado imobiliário. E eu acho que tem até algumas questões bem interessantes que têm que ser ditas também até para o próprio corretor de imóveis, que a nossa reforma tributária aí trouxe algumas alterações que vão impactar diretamente na profissão de vocês. Só deixa eu fazer até uma parte aqui, Luciano. Acho que a reforma tributária, ela é o que mais vai atingir é o setor imobiliário.
Ele é um dos setores mais impactados da reforma tributária. Posso dizer que tivemos uma luta boa lá. E não terminou, né? É o que eu sempre falo, pessoal, né? A gente venceu uma parte, o problema é aquilo que a gente estava conversando antes de ligar. O problema é os jabuti que vão vindo agora no meio do caminho, né? Esse que é o... Exatamente. Esse que é a problemática. Quando eu consegui entender isso daí, eu falei, meu Deus do céu, nós temos muita coisa ainda para brigar no bom sentido, né? Questões, por exemplo, Carrara, nós temos aí uma reforma sobre o consumo. Bom, até vou explicar o que é. Só que aí nós temos uma mudança de ITBI, de TCMD, mas o que isso tem a ver com a reforma do consumo? Foi exatamente isso. É um jabuti que inserido dentro de um projeto de lei que tratava de situações como IBS e CBS, que são sob tributo sobre consumo, que não tem nada a ver com ITBI e TCMD. Mas justamente nesse PL, nesse projeto de lei, inseriram alguns dispositivos que alteram um pouco a dinâmica tanto do ITBI quanto do ITCMD. E uma das alterações em relação ao ITBI é exatamente sobre o valor de mercado dos imóveis. Tá? Deixa eu só fazer assim uma explanação, uma parte introdutória para o pessoal entender o que é reforma do consumo. A reforma do consumo, na verdade, são 4 tributos: PIS, COFINS, ICMS e ISS. PIS e COFINS federal, as empresas pagam sobre o faturamento, a pessoa física não paga PIS e COFINS. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O mercado imobiliário, tirando a construção civil, que faz parte dessa cadeia produtiva do mercado imobiliário, ela paga o ICMS em algumas determinadas situações, mas o restante não paga. O corretor de imóveis não paga ICMS, ele paga o ISS. Esses são 4 os tributos da reforma tributária sobre o consumo. Veja que eu não citei ITBI, não citei IPTU, não citei TCMD. E por que esses 4? Por que do consumo? É porque, em verdade, esses tributos, no preço que é vendido, ele já está aquele imposto embutido para o consumidor. Por isso que é do consumo. Quando você compra um celular para o seu consumo, você não paga uma guia de tributo. Esse valor do tributo já está incluso no preço da mercadoria. Por isso que é tributo sobre o consumo. Tá? E o que acontece no mercado imobiliário é que tem várias situações, por exemplo, que não se paga ICMS, não se paga PIS e COFINS. O corretor de imóveis, por exemplo, pessoa física, ele paga hoje o IR, o imposto de renda. Se ele tem ali um faturamento, vamos supor assim, se tiver se ele ofere essa renda acima do valor da tabela progressiva, ele paga o IR. Mas ele não paga PIS, não paga COFINS, não paga ICMS. Bom, o que vai acontecer com a reforma tributária? Ele vai substituir esses tributos que hoje o corretor de imóveis na pessoa física não paga. PIS e COFINS, ele vai substituir pela IBS, pela CBS. E o corretor de imóveis agora vai pagar CBS. O corretor de imóveis não paga ICMS, mas ele vai ser substituído pela IBS, que agora o corretor de imóveis vai pagar a IBS. Então esse é o primeiro impacto no setor no mercado imobiliário. Situações que vocês não pagavam tributo, agora vão pagar. Mudou o nome. E com essa mudança de nome agora vai ter uma cobrança de tributo. Esse é um primeiro ponto assim, que a reforma tributária impacta no mercado imobiliário. Outras situações, por exemplo, bens imóveis agora vão ser tributados sobre isso. Locação pessoa física. A pessoa física hoje que faz a locação, ela só precisa também pagar o imposto de renda. Mas se ela tiver uma renda de locação superior a 20 mil mensal, ela também vai ter que pagar CBS e IBS. E só lembrando, CBS substitui PIS e COFINS, que não paga na pessoa física. O IBS substitui o ICMS e o ISS, que também não se cobra na locação. Inclusive, esse tema foi debatido pelo STF faz muito tempo, de que se incidia ISS sobre a locação de bens. E o STF decidiu, olha, não incide ISS na locação de bens. Mas agora teremos uma nova legislação, a Lei Complementar 214, que vai substituir o ISS pelo IBS e agora vai ser tributado. Deu para compreender
Bom, e quanto é que vai ser esse aumento? Nós temos aí uma projeção de alíquota de 26% a 28% de IBS e CBS. Como é que vai funcionar para o corretor de imóveis, por exemplo? Ainda que ele tenha uma redução da alíquota de 50%, isso quer dizer que se a alíquota projetada efetiva for de 28%, ele vai ter que aumentar na sua operação 14% a título de IBS e CBS. Então, além de ele pagar o imposto de renda da pessoa física hoje, ele também vai ter que pagar o IBS e IBS a uma monta de 14%. Porque 28% com 50% de redução vai ser isso. Acho que eu vou cancelar meu Cresci, cara. Vou cancelar, porque não vai dar. O que vai acontecer, já dando uma orientação para os corretores de imóveis, que são pessoas físicas, é que eles vão ter que colocar na ponta do lápis se daqui a pouco não vale a pena ficar na PJ. Na verdade, você sabe que eu já venho falando isso há muito tempo, né? Eu sou um dos caras que levanta a história da PJ, do corretor C, PJ. Hoje o cálculo é assim, ó. Se ele já chega a fazer uma média de 10 mil mensal, ele tem que estar no PJ. Esse é o cálculo burro que a gente chama, né? Que o custo já vale a pena. Mas faz sentido esse cálculo. Faz sentido. É um cálculo. Então, e hoje a tendência, principalmente que a gente está vendo muito corretor autônomo trabalhar por conta, porque muita construtora obriga ele a emitir nota como PJ. Só que eu acho que vai acontecer um outro processo. O Simples, para mim, vai morrer nesse meio do processo. Porque não vai valer a pena eu ter empresa no Simples. Por quê? Porque o grande barato vai ser eu trocar crédito. Exatamente. Então, e esse é um dos princípios da reforma tributária, a não cumulatividade plena, né? Então, você poder se utilizar do crédito. Né? Então, o que vai acontecer? Você vai sair do Simples, né? Vai ali ou para lucro presumido ou lucro real, né? Que seja. Presumido, desculpa, lucro presumido, para você poder trocar crédito com a construtora, porque a construtora tem crédito para trocar. Tem uma exceção até. Mesmo você estando no Simples Nacional, você pode migrar em relação a isso a ser contribuinte regulado IBS-CBS. Só que aí tu também vai ter que fazer um cálculo. Se isso vai valer a pena para ti, fazer isso. O que pode acontecer aqueles que estão numa cadeia posterior vão fazer pressão para ti de que tu conceda esse crédito que vai abater no débito deles da saída. O construtor ele vai querer fazer negócio com imobiliárias que sejam presumido ou que sejam real. Então, daí eu vou te falar que eu vou começar a ver uma história ao contrário. Muito corretor autônomo vai voltar para a imobiliária. Porque não é que ele não vai conseguir negociar com a construtora, porque o consultor não vai querer negociar com ele. Exatamente. Porque o consultor vai querer o crédito. Exato. E eu te digo, Carrara, nas palestras aí que eu estou fazendo pelo Estado, eu sempre digo isso. A reforma tributária não é só uma questão de se vai aumentar ou diminuir a carga tributária. O que nós temos agora é uma reforma, na verdade, que modifica toda a estrutura dos negócios. É isso que vai acontecer. E o pessoal ainda não se ateve muito a isso, porque em especial no ramo imobiliário. Exato. Porque ainda não teve ainda no bolso o seu digamos assim, a sua oneração em relação a esses tributos, né? Mas isso vai acontecer no E eu vou fazer um vínculo aqui contigo. E esse impacto está acontecendo no ITBI, no ITCMD e no IPTU, porque para o município sobreviver, ele vai ter que mexer nisso daí. Eu ando conversando com o prefeito, eu falei para eles, vocês ainda não entenderam a reforma tributária, o que vai acontecer com o dinheiro de vocês. Só tem um lugar para vocês ganharem dinheiro, é com o mercado imobiliário. Se vocês não tiverem junto do mercado imobiliário, o dinheiro na mão, né, que está no caixa da prefeitura, ele vai vir por IPTU, vai vir por fugiu o nome? ITBI é por onde vai vir, porque o restante vai para o governo federal e vai voltar na bandeja. Então, o dinheiro na mão que vai ter é do mercado imobiliário. Então, por isso que eu vejo hoje um movimento muito grande de prefeituras que já entenderam,
Por isso que eles estão mexendo lá no ITBI. Eu vou te falar que eu já estive do outro lado, eu fui procurador municipal por 4 anos, então já estive no lado de lá, desse rio, digamos assim, e sei as dores que têm os municípios. Né? E a reforma tributária só que também trouxe algumas oportunidades para as prefeituras, mas para os contribuintes uma eterna dor de cabeça agora. Vamos falar um pouco da questão do IPTU, por exemplo. Como é que funciona até hoje? Deixa eu fazer um gancho aqui, Luciano. A questão das prefeituras também, se tu pode notar, pelo menos Florianópolis, o incentivo que estão fazendo na regularização de imóveis, né? Até para conseguir angariar matrículas regulares no cartório, para poder recolher, né? Entendeu? Então tem todo um movimento aí, né? E aí, falando do ITBI, deixa eu até... Enfim, a gente tem feito um trabalho agora, Carrara, também em atenção à reforma tributária que está chegando aqui, os efeitos dela que vão começar aí em janeiro de 2026, e a gente tem feito algumas abordagens em relação a holdings patrimoniais. Né? Então tem muita... E aí, nesse percurso, na minha área, eu faço análise das matrículas para ver se está tudo certo, então eu faço essa due diligência imobiliária, e o Luciano faz toda a análise tributária dessa questão, né? E a gente tem se pego bastante, conversando bastante sobre ITBI, né, Luciano? Eu acho que pode comentar um pouquinho aí dessa disputa que está tendo aí dos municípios aí, das ações legais que a gente, dos mandados de segurança que o Luciano tem impetrado, enfim, para essa discussão do ITBI que vai piorar ano que vem. O ITBI tem 2 assuntos. Quando você fala de ITBI para o contribuinte, tem 2 questões diversas que muitas vezes o pessoal se confunde. É a imunidade tributária e a base de cálculo para se cobrar o ITBI. Como é que funciona isso? Nas holdings, por exemplo, como o Sérgio comentou, que a gente faz esse trabalho lá no escritório, quando você integraliza um imóvel na pessoa jurídica, essa integralização existe uma imunidade tributária, não se paga o ITBI, que é diferente quando você faz uma compra e venda normal, que aí incide o ITBI, né, nessa transmissão da propriedade. Então essa imunidade não existe. Agora, uma discussão muito grande que está tendo no mercado imobiliário, que é o segmento de vocês, onde os corretores de imóveis estão inseridos nessa cadeia longa que é o mercado imobiliário, é em relação ao valor venal desse imóvel a título de cobrança de ITBI. Eu vou trazer aqui para vocês a questão jurídica de como é que fica isso. Hoje, nós temos 2 situações. O valor venal dele e o valor de mercado. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Por quê? Digamos que eu e tu façamos uma compra e venda e nós estipulamos que essa transação é X valor. É R$200 mil nesse imóvel. A gente faz o nosso contrato, vai averbar isso, vai fazer essa transferência junto ao registro de imóveis e chega lá, a prefeitura diz o seguinte: não, mas esse imóvel aí não vale só 200 mil. Esse imóvel aí vale 600 mil. Bom, mas com base de quê? Que tu diz, tu pergunta para a prefeitura que esse imóvel vale 600 mil. Primeiro equívoco da prefeitura. Não, porque aqui a minha pauta de valor do IPTU diz que vale 600. Primeira coisa, a pauta do IPTU não é parâmetro para cobrança de ITBI. Esse é o primeiro ponto. Se levar essa discussão para o judiciário e a prefeitura não comprovar de que fez um procedimento interno de avaliação daquele imóvel com critérios para cobrança do ITBI, o judiciário não vai dar ganho de causa para as prefeituras. Bom, aí tu vai falar para mim, Carrara, mas as prefeituras fazem. Sabe por que elas fazem isso? Porque tem muita gente que paga e não reclama. E muitas vezes eles devolvem, o valor que eles devolvem para aqueles que reclamam é muito menor do que o valor daqueles que pagam e não questionam. Então eles continuam fazendo essa cobrança de forma ilegal. E aí, já falando da reforma tributária, esse jabuti que foi colocado dentro do PL 108, ele faz uma mudança nessa dinâmica que agora vai favorecer os municípios. Quer ver? Eu vou te dizer por quê. Essa questão foi para o STJ, que eu falei do valor.
A prefeitura pode até estipular um valor de mercado acima daquele valor que vocês entendem que é o de mercado. Só que ela tem que fazer um procedimento interno aonde diga e dê a oportunidade do contribuinte de ele fazer a sua defesa e dizer, não, mas você está enganado. Porque os critérios que você utilizou não é o correto. Esse imóvel, na verdade, vale tanto. O corretor de imóvel, inclusive, faz essa avaliação. Essa é uma oportunidade que os corretores de imóveis hoje têm de fazer esse trabalho junto ao contribuinte, digamos assim, de fazer essa avaliação. E é quem tem competência técnica para fazer exatamente essa avaliação. Isso é um nicho de mercado. Mas você sabe que eu venho conversando aí por conta do Crescer, eu venho andando nas prefeituras e conversando com elas. Elas estão bem abertas assim a tentar melhorar o processo delas, o que não tinha antigamente, né? E a minha grande discussão com eles começa no primeiro item, porque a gente tem um processo avaliatório de engenheiros e arquitetos. E eu entendo que eles têm a competência deles quando a gente vai falar de estrutura, mas quando a gente vai falar de mercado, é o corretor de imóveis. Então já começa a primeira dor, né? É que nem quando vai pegar o financiamento bancário, né? Então, daí é uma das que eu pego a turma da prefeitura, eu deixo eles falar, eu falo assim, só uma pergunta, quando vem o financiamento bancário, vocês discutem o valor? Não discutem. Eu falo, eu já vou adiantar, não discutem. Eu falei assim, e pior, porque quem fez a avaliação foi engenheiro. Falei, mas não é discutido o preço. Então, toda vez que entra procedimento bancário, ele passa por uma linha verde. Uhum. Eu falei, a minha discussão nas prefeituras hoje se o negócio está sendo feito com corretor de imóveis, ele tem que passar por uma linha verde. Ele pode cair numa amarela, vermelha? Pode. Chamou a atenção do fiscal ou faz um procedimento aleatório, como é normal quando a gente faz auditoria fiscal. Vai sair, ele sai da linha verde e vai. O procedimento que não envolve banco, não envolve corretor de imóveis, que está sendo feito entre duas pessoas sem parte, ele sempre vai entrar na amarela. Porque daí a gente entende que são duas pessoas que não entendem sobre o mercado, então tem que ser tomada uma atenção. Quer dizer, eu crio um fluxo muito mais rápido nas prefeituras e tenho embasamento. Tem prefeitura que faz o quê? O corretor tem que apresentar 2 ou 3 avaliações. Não tem problema. Apresenta 2, 3 avaliações e se faz. Faz a média e tá tudo E daí eu olho para os fiscais, eles ficam olhando, eu falo assim, eu sei que vocês vão falar para mim. O cara pode estar mentindo. Falei, da mesma forma que vocês aí do outro lado podem estar mentindo. E vocês vão responder por isso da mesma forma que o corretor vai responder. Exato. Só que tem prefeituras que não fazem esse procedimento. E é justamente esse o procedimento de que torna ilegal a cobrança excessiva do ITBI se não tiver feito todo esse processo administrativo que a gente diz, né? Só que eu estava falando ali da reforma tributária, que ele mudou um pouco isso agora. Por quê? Porque esses dispositivos que foram incluídos no PL, ele agora estabelece que as prefeituras vão poder criar uma pauta de valores para a cobrança do ITBI. Então, a presunção que até então era do contribuinte entre a transação normal de mercado, agora essa presunção é do município. A reforma tributária alterou o dispositivo do Código Tributário Nacional, que estabelece que agora a presunção é do município. O que isso quer dizer? De que o contribuinte agora que vai ter que comprovar para o município de que aquele valor de mercado não é o que eles estão cobrando. E tem Inclusive vai incidir no IPTU. E o IPTU agora tem uma outra discussão. Olha só o que a reforma tributária fez. E na verdade isso foi a emenda constitucional 132 que fez isso. Como é que funciona hoje? Para o prefeito alterar o valor do IPTU, a sua pauta de valores, ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores aprova ou não aquele projeto de lei e aí ele pode fazer a cobrança. Só que a reforma tributária agora diz o seguinte: o chefe do executivo vai poder fazer a sua pauta de valores sem precisar encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Autonomia total para ainda que tenha aqui alguns critérios, né? Onde é que está o imóvel, se está em cota de enchente, se está em terreno plano, uns critérios ele vai ter que cumprir. Embasamento. Mas o chefe agora, o prefeito, não precisa mais mandar projeto de lei para aumentar a pauta de valor. Então, está vendo isso tudo para aumentar a arrecadação.
E os municípios, a gente estava comentando aqui, eles não têm saída se não fazer isso. Por quê? Tem um outro, no pano de fundo disso, tem uma circunstância. Esses municípios, por exemplo, a reforma tributária, ele muda agora aonde vai ser creditado o imposto, digamos assim, para o ente federado. Antes era na origem, agora é no consumo. Municípios que eram muito industrializados, que tinham indústrias, vão perder essa parte do tributo, porque lá onde é realizado o consumo é que de fato vai ser creditado esses valores. Então esses municípios que têm aí um polo industrial muito grande e não tem um mercado de consumo, eles vão ter que arrumar outras formas de arrecadação. E aí eles vão bater o quê? IPTU? ITBI? Eles vão aumentar a fiscalização, eles vão tentar aumentar a base de cálculo, que é o valor que se aplica a alíquota. Já tem o município alterando. Exatamente. Esses municípios, por exemplo, pequenos, que dependem do FPM, agora o IPI vai ser extinto. O FPM ele tem uma parte do imposto de renda e tem uma parte do IPI. Então, também vai perder. A questão do ICMS, que uma cota parte vai para os municípios, eles também vão perder essa cota parte com a reforma tributária que substitui o ICMS. Por quê? O IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, agora vai ser compartilhado entre os estados e municípios e vai ter um comitê gestor que vai fazer essa arrecadação e a distribuição. Que é onde eu vejo o maior perigo. A hora que eu entendi sobre esse comitê gestor, que foi que eu fiquei mais assustado. E quando a gente fala de aumento de arrecadação por meio do IPTU e do ITBI, nós estamos diretamente impactando no segmento do mercado imobiliário. Toda a cadeia, né? Em toda a cadeia. Né? As incorporadoras, por exemplo, hoje elas têm um regime especial de tributação, o RET. 4% de tributação que envolve RPJ, CSLL, PIS e COFINS. Até um determinado... A gente tem um período de transição aí, né, dessa reforma tributária. Então eles ainda vão continuar pagando esses 4%. Mas vai chegar um momento de que eles vão ter que pagar também numa alíquota normal que eu digo, com a redução de 50% de IBS e ICBS. Isso vai alterar o PIS e COFINS, vai aumentar o impacto, ou seja, vai haver de fato um aumento da carga tributária. Então tu vê que no mercado imobiliário, fazendo aqui um resumo do que tudo que a gente falou agora, a pessoa física vai ter que pagar tributo que antes não pagava. O corretor de imóveis, na pessoa física, vai ter que pagar tributo que antes não pagava. Incorporadoras, por exemplo, construção civil é um outro segmento também que vai ter o impacto, vai ter um aumento da carga tributária. As empresas, além de ter um aumento da carga tributária, também vão ter um aumento de conformidade fiscal, vão ter que ter um aumento de custo administrativo, porque vão ter que começar a fazer conta. Porque senão aquele cara para quem ele presta o serviço, para quem ele vende uma mercadoria, vai pedir dele o crédito e ele está no Simples Nacional e ele vai ter que fazer conta. Por isso é importante sempre estar junto com o contador. E a minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis, né? Então eu sempre conheço um pouco dessa parte das Ciências Contábeis. Não tem como hoje um empresário ele não estar junto com o contador e junto com o advogado também. Porque o problema dessas legislações, elas sempre trazem as exceções, e são as exceções que estão ali os grandes questionamentos. E daí aqui só para não assustar muito, né? Porque senão o pessoal vai olhar e vai falar assim, o melhor negócio é ir para o Paraguai, ir para o Uruguai. Mas tu sabe que tem clientes nossos aí que a gente tá atendendo agora, também na constituição da holding, que estão pensando em montar fora, enfim, Paraguai, Uruguai, acho que a gente pegou agora no caso. É que a carga tributária hoje é muito grande, né? Eu te falo que assim, ó, o problema não é nem a carga tributária ser grande. Óbvio que ela é impactante. O problema é que ela não é clara. Esse para mim é o resumo. Eu nunca tenho certeza se eu só vou pagar, vamos dizer que se defina 30%. Eu não sei se é só 30% que eu vou pagar. Então, porque se a gente começar a somar, você começa a somar cálculo de imposto, cara, o imposto ele é muito grande. Não. Né? Você começa a somar, eu falo assim, tá bom, então vamos pegar o meu dia a dia. Você pega as suas contas de casa. Eu vou somar aqui o que eu pago de imposto. Cara, você fica assustado? Tu não consegue fazer. É igual ao supermercado, né? Sabe por que tu não consegue fazer? E eu vou te explicar.
o nosso sistema tributário hoje ele é muito cumulativo. A gente paga tributo sobre tributo. Esse é um dos pontos que a reforma tributária vem mudar. Alguma coisa ela ajudou. Por exemplo, hoje você vai fazer um cálculo de ICMS numa mercadoria. Pô, mas não bate. Por quê? Porque o ICMS ainda existe o ICMS por dentro. Você paga ICMS sobre ICMS. Se você tem 10% de ICMS, ele vai adicionar esse 10 sobre o 10. Na verdade é 11. Você tem PIS e COFINS que cobra sobre a própria base de cálculo. Pega o valor do PIS e COFINS e agrega no próprio PIS e COFINS. E aí você nunca sabe exatamente quanto pagou a reforma tributária ela vai trazer um problema grande por conta da história do consumo, porque ele vai cobrar lá na ponta. Certo? Então, o que acontece hoje, se a gente for pensar em e-commerce, né? O que acontece? Hoje o cara está num local, ele está pagando imposto lá naquele local. Ele não vai mais pagar imposto naquele local, ele vai pagar o imposto lá na ponta quando chegar aquela mercadoria. É Exatamente. O cliente lá na ponta que está pagando. Exatamente. Então, vai ganhar quem tiver um público consumidor. Né? Se a sua população ela é consumidora, beleza. Se ela não é consumidora, não adianta ela ser a melhor vendedora do mundo. Ela não vai gerar receita para você. Exatamente. Nós tivemos, a nível de ISS, umas discussões épicas no direito tributário, que antes era o seguinte: aonde que é devido o ISS? Se é no estabelecimento prestador, se é onde o domicílio de quem tomou o serviço. Essa discussão se acabou. Justamente por causa que agora a tributação é no consumo. Não existe mais esse conceito. Eu queria aproveitar um gancho que você tinha falado sobre a história da Hold, né? E eu escutei, assim, eu venho participando nesses últimos, posso dizer, nesse último ano, assim, cada hora eu vou, além de conversar com deputado, senador, né, que eu falo que, bem educadamente que eu vou te falar, é os que menos estão entendendo, eles estão aprovando, é isso que me dá mais medo. Porque eu vou conversando, eles não... Hoje o cara que me deu melhor explicação, eu posso falar aqui gravado, foi o Amin. O Amin foi o que melhor conseguiu me explanar sobre a reforma tributária. Foi quando eu descobri o grupo gestor, porque até então ninguém tinha me falado sobre o grupo gestor. Daí quando ele me explicou, eu falei, caramba, é um furo mais embaixo. Mas eu venho acompanhando, e uma das coisas que o pessoal falou, eu não sei se isso é verdade, por isso eu quero fazer a provocativa, de repente vocês sabem, que vai ter um gatilho para mim fazer transferência do imóvel para holding em 2026. Veja, eu fazer esse ano, eu deixar para fazer em 2026, porque na lei tem um gatilho de referente a imposto. Já ouviu falar sobre isso ou não? Estou provocando. Não sei o que é. Eu escutei essa conversa, mas não fui atrás ainda. Faz sentido, faz sentido. É que tem algumas situações de que, como eu disse para ti, a reforma tributária muda um pouco o sistema atual. E isso, de uma certa forma, vai onerar. Vai mudar a estrutura de como é feito as operações, de como os negócios são tratados hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoal ITCMD, né? Quando você faz aquela parte sucessória, as holdings têm isso, né? Sim, porque sim. a holding você pode Você doa para o seu filho. E já paga o ITCMD. Isso vira cota, né? Isso. O que aconteceu com a reforma tributária agora? E tu vê, olha só, como a gente falou no início, é uma reforma sobre tributos do consumo. E por que a gente está falando de TCMD? Né? Por que a gente está falando de TCMD? É porque foi esse jabuti que foi inserido e alterado. O que acontece é o seguinte, alguns estados, eles não têm uma alíquota progressiva de TCMD. São Paulo, por exemplo, é uma alíquota fixa de 4%. Agora, com a reforma tributária, eles estipularam de que os estados têm que agora, obrigatoriamente, fazer uma tabela progressiva. O que é isso? Se o valor do bem for até tanto, é 1%. Se o valor do bem for tanto, é 3%. Então, ele aumenta. É igual o imposto de renda. Certo. Quanto mais você ganha, maior vai ser a sua tributação dentro daquela tabela progressiva. Certo. Né? Tem lá 7,5%, 15%. Tem um valor final fixo, né? É pré-estabelecido, né? Então, isso para alguns estados, por exemplo, ele vai aumentar, porque imagina que você tem um imóvel
né? Com valor muito alto no estado de São Paulo. Hoje você paga 4%. Mas com a reforma tributária, que vai ter uma alíquota progressiva, você vai estar pagando até 8%, que é a alíquota máxima hoje de TCMD. Então, a reforma tributária ela faz isso. Em algumas situações, ela alterou o sistema tributário em relação ao ITCMD. E isso agora vai onerar essas doações, por exemplo. E em São Paulo ainda vai aumentar mais, né? Tem um projeto lá agora. E aí tem um outro projeto também, Carrara, que está caminhando junto, porque o governo ele não é burro, né? Ele está fazendo tudo de forma escalonada. Na verdade, assim, a turma está sobrevivendo, né? Então o município está tentando achar como é que ele vai sobreviver. O governo estadual está tentando achar como vai sobreviver e o governo federal querendo abraçar tudo, né? Eu só quero ver como é que vai ser o dia 31/12 desse ano. O que vai surgir ali de... Olha só, o ITCMD... O que vai ter de movimentação em cartório, cara. Como é que funciona o ITCMD? Você tem uma alíquota máxima que é definida pelo Senado Federal. Hoje, atualmente, é 8%. Então, o governo está agora dizendo o seguinte, olha, os estados têm que fazer de forma progressiva. Mas, paralelo a isso, já tem um outro projeto de lei aumentando de 8% para 16% o ITCMD. E é isso que ano que vem também vai onerar. Além de você onerar o pagamento de ITCMD por uma alíquota progressiva, onde você tem uma alíquota fixa, você agora também vai ter um aumento dessa tributação aí o Estado pelo de São outro Paulo vai projeto fazer de lei. legal, vamos fazer progressivo. Começa com 4, né? Termina com 16. Termina com 16. Estou cumprindo a regra, né? Outro ponto, que também isso influencia na questão sucessória, que a gente estava falando. Agora, a reforma tributária diz o seguinte, os estados vão poder estipular um valor de ITCMD a título de grandes patrimônios. Pô, mas o que é grande patrimônio? A reforma tributária, ela estabeleceu. Ele vai dizer o seguinte, olha, a partir de tal valor é grande patrimônio. E qual é a alíquota desse grande patrimônio? A alíquota máxima do Senado, que hoje é 8%. Se passar para 16, esse grande patrimônio vai ser tributado numa alíquota máxima do Senado de que de 8 está para passar para 16. Então, tu entendeu a fórmula que o governo teve para fazer com a reforma tributária de forma a aumentar a carga tributária desses tributos? Então, são várias questões assim que faz de fato alterar esse tributo, essa por isso que eu falo, carga tributária. Eu estou assim, falando com muitos clientes, né? Que agora é a hora de você sentar na mesa e desenhar. Vai sentar com o advogado, vai sentar com o contador, para entender qual que é o caminho, o corretor de imóveis, vão entender qual que é o caminho para a gente fazer para resolver essa problemática. Porque quem se preparar não vai sofrer. Agora, quem não se preparar, o impacto é muito grande. E no Brasil a gente tem um grande problema, assim, a gente que é do mercado imobiliário, a gente sabe que tem muita gente aí, quando a gente fala de questão de aluguel, que o cara não tem nada, não tem administradora de empresa, não tem roubo, não tem nada. O cara recebe aquele aluguel e ponto. E agora tudo na pessoa física. Tudo na pessoa. E agora com o rastreio que vai ter, esquece. Esse é um outro ponto. O inquilino dele lá, não está declarando aluguel, só que ele põe no imposto de renda onde ele mora. Não, e sabe o que foi agora? Bem pertinente assim, que tu tocou nesse ponto, é que a reforma tributária tem mais um outro ponto para o mercado imobiliário. Ela criou agora o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que vai ser integrado no Sinter. O que é isso? O que é o Sinter? O que é o CIB? É um cadastro. Quem é que vai dar a informação para esse cadastro? Os próprios registros de imóveis. Eles vão inserir, eles têm uma obrigatoriedade de inserir nesse cadastro imobiliário brasileiro, o CIB, todas as informações de todos os imóveis, tanto os rurais quanto os urbanos. E essas informações vão ser compartilhadas sobre todos os entes federados, União, Estados e municípios. Saiu até uma instrução normativa, a 2.275, que estabelece isso, da forma como vai acontecer. Bom, mas para resumir, o que isso vai interferir no pessoal que faz locação? É porque o aumento da fiscalização vai ser gritante. Eles vão conseguir agora conciliar e, inclusive, vão dar ao município a competência de fazer a fiscalização. Ele vai fazer aquele cruzamento de informações, ele vai poder ir lá naquele imóvel e verificar se aquele imóvel está alugado ou não.
Eu gosto de dar um exemplo sobre isso. Eu trabalhei uma época com análise de crédito para posto de combustível. Eu trabalhei numa distribuidora de combustível. E aí Tu já tem uma história para contar também, né? Tem história. É por isso que é o nome do programa. Contando tem história, né? E aí eu pedi a documentação para as pessoas e era tudo pessoas com renda alta. O cara vai montar um posto de combustível, né? Daí o cara falava assim, não, mas eu não tenho imposto de renda. Eu falei, como você não tem imposto de renda, cara? Não tem imposto de renda. Tá, mas você tem imóvel, patrimônio, né? Porque a gente eu tenho, tá? Mas se eu não declaro, pode ser ver os patrimônios dos caras. O cara tinha 15, 20 imóvel, não declarava nada daquilo. E aí você ia pegar a matrícula do imóvel, os valores dos imóveis lá embaixo, né? Hoje, com a tecnologia, seria mais fácil. Com certeza ia fazer uma busca, devia ter uma baita de uma casa lá e o valor do imóvel mais baixo. Vai acabar isso aí, né? Não vai mais existir, porque hoje eu já falo que o rastreamento do imóvel ele já começou a ficar mais fácil. Antigamente era muito mais complexo, né? Você tinha que ir fisicamente lá no local. Hoje as ferramentas que nós temos, hoje né? A gente ainda consegue fazer boa parte ainda online, né? Ainda tem alguma coisa que você tem que fazer pessoalmente. E aí, agora, com o governo federal fazendo essa união de força, meu amigo, você vai escrever o nome Gabriel Carrara, vai puxar todos os imóveis em tempo real. E aí, como os entes federados vão compartilhar essas informações, eles vão poder fazer essa fiscalização, né? Aí vão compartilhar as avaliações, eu vou pôr aspas aqui, dos valores venais dos IPTU. Exatamente. Então tá lá, declarado no ato de matrícula, R$100 mil. Aqui no venal do IPTU já está cobrando 300 mil, né? Alguma coisa está errada. Tem, alguma coisa está errada. E óbvio que vai ser cobrado sobre o maior valor, né? Claro. O governo vai pegar o maior valor e vai começar a cobrar sobre aquilo ali. Isso vai dar discussão. Quer ver uma outra discussão jurídica que vai ser muito forte? Já estou dando um spoiler aqui. Quando você faz uma compra e venda, você paga o ITBI, correto? Certo. Na transmissão de imóvel. ITBI. Agora, quando você faz uma compra e venda, você também vai ter que pagar o CBS e IBS. Mas espera aí. São 3 tributos cobrando o mesmo fato gerador? Eu já escutei essa discussão. Eu, inclusive, deixa eu até te comentar isso, lá através ali do escritório da Gouveia dos Reis, a gente encaminhou um ofício para o COFES. Eu fiz um parecer, inclusive, sobre essa bitributação. Na verdade, não é só uma questão de bitributação, é um bis in idem. Você está cobrando, tentando cobrar o mesmo fato gerador, o mesmo imposto. E tem também uma outra questão que é de competência tributária. Por quê? Porque a Constituição ela estabelece a competência para os municípios fazer a cobrança desse tributo, desse fato gerador. E agora eles estão compartilhando para que um outro ente, no caso o próprio Estado, que tem compartilhado, fazer também a cobrança. Então, existe aí uma inconstitucionalidade da cobrança desse tributo. Então, isso também, dentro do mercado imobiliário, vai ter uma discussão muito, muito grande isso a partir do ano que vem. E eu sempre comento isso é um trabalho que o contador ele não vai conseguir fazer. Ele vai precisar de uma assessoria jurídica, porque é o advogado que vai questionar essa inconstitucionalidade. Por isso, lembra, Gabriel, que eu comentei aqui antes na nossa fala, da importância do empresário ter o contador e o jurídico. Vou te falar do mercado imobiliário, ainda tem um outro ponto. A vida hoje de quem trabalha no mercado imobiliário em relação à legislação, ela não é complexa. Aquele que é do lucro presumido, ele paga ali, faz aquela a trimestral, RPJ, CSLL, PIS e COFINS mensal, e fica tudo certo. Lucro presumido, não precisa fazer sistemática de débito e crédito para o PIS e COFINS, por exemplo. Está tudo certo. Houve uma simplificação da reforma tributária? Houve. Se você pegar, por exemplo, ITCMD, nós temos hoje 26 estados, cada um com a sua legislação. A questão do ISS, nós temos mais de 5.500 municípios, cada um com a sua legislação. Imagina para uma empresa, ela tem que ver isso. Se eu vou vender para um estado, eu tenho que olhar como é que é a tributação naquele estado. Se eu vou prestar um serviço para aquele município, eu tenho que ver como é que é a tributação. Então, isso é uma coisa que simplificou. Agora é uma lei única. A Lei Complementar 214. Só que para o mercado imobiliário, essa simplificação complicou. Existem várias regras dentro dessa lei complementar de que tu começa a questionar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Agora, a Lei Complementar 214 estabelece o seguinte, que aquela pessoa física que tiver uma renda de locação superior a 240 mil num ano,
ela vai ter que pagar IBS e CBS. Aí eu faço a primeira pergunta. Bom, se ele teve uma renda ali com aluguel de 260 mil, ele vai pagar sobre o 260 ou ele vai pagar só sobre 20? Porque até 240 é isento, não tem incidência. Então, esses são questionamentos que, através da assessoria especializada, que é o advogado, ele vai ter que entrar judicialmente e vai ter que questionar isso daí. Então, nós temos, a partir do ano que vem, quando isso de fato vier para o bolso do contribuinte, a discussão muito grande. E as empresas ainda não se ativeram a isso, porque isso ainda não está refletindo no bolso. Mas você sabe que eu tenho uma visão que eu falo, a nossa lei, ela é parecida com a nossa língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, se você for pegar, não existe regra clara. Sempre tem as exceções. Que mais tem, né? Que mais tem. Eu lembro que quando eu estava no colégio, a professora falava alguma coisa, eu falava assim, tá bom, vamos já para as exceções, porque a regra eu já entendi. Quantas exceções nós vamos ter aí? Tá, a regra é essa, mas se for junto com não sei o quê, vai ser não sei o quê. Exato. Não é para menos que a gramática do Brasil é a mais... E se a gente for ver, na verdade, isso é muito parecido quando a gente olha para a língua inglesa. Então, país de língua inglesa, a lei ela tem poucas exceções. Sim. Por quê? Porque a língua tem poucas exceções. Então, você vê como é que a língua ela compactua com a história das leis, né? O Brasil é um país de exceções, é um país que é cheio de regras, da regra, da sub-regra, da sub-sub-regra. Né? Então, o inciso, a linha... E essas exceções trazem questionamentos, dúvidas. Né? E é muitas vezes por isso que o investidor lá fora não vem para o Brasil, justamente porque é um sistema tributário totalmente complexo. Sim. E muitas vezes injusto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Até pouco tempo, o nosso ordenamento jurídico constitucional, a nossa Constituição estabelece o seguinte: quando o bem essencial, quanto maior for a essencialidade dele, menor é a tributação. Ou seja, quanto mais essencial, menor é a tributação. Tu concorda que a energia elétrica é um bem essencial? Ninguém vive sem energia elétrica. Sabe quanto que era a tributação até pouco tempo atrás de ICMS? 25%. Isso que é essencial, imagina se não fosse. Aí teve ali um questionamento, o tema 745 do STF, que passou para 17%. Mas ainda assim, as empresas hoje, eles pagam em um ICMS da energia elétrica 17%, mas é um bem essencial, então não funciona. Como é que é isso? Entendeu? Países, por exemplo, da Europa, não há tributação do consumo da forma como é aqui. Se tributa muito a renda. E aí tem uma previsão constitucional, que é o princípio da capacidade contributiva, de que quanto mais tu ganha, mais tu paga. Mas aqui no Brasil, o que mais se cobra é o do consumo. Nós vamos ter agora uma das maiores tributações do mundo sobre o consumo. E aí aquele de baixa renda é o que mais sofre. Porque é o cara que mais consome. E não só isso, porque ele compra uma mercadoria e é o mesmo preço para aquele que tem uma renda muito maior. Sim. Então, ele não consegue absorver esse tributo. Porque o cara de baixa renda, ele não guarda dinheiro. Ele só consome. Ele não sabe fazer a conta. O dinheiro dele é só consumir. O cara que tem um poder aquisitivo melhor, ele guarda a parte do salário dele. Então, querendo ou não, ele vai estar blindando parte do ganho dele aqui. Agora, a grande massa... ele vai consumir. Então, exemplo, o cara que recebe benefício social. Na verdade, ele vai estar pegando aquele dinheiro, vai estar consumindo e pagando imposto. Exato. Ele, teoricamente, está recebendo dinheiro aqui, mas está sendo tirado aqui desse outro lado. E aí tem um outro ponto ainda, né? O ruim não é só pagar um tributo alto, é que a gente também não tem a contraprestação. O nosso sistema de saúde é precário. As nossas rodovias são precárias. A gente paga o IPVA para dar manutenção nas rodovias. Até o cliente que a gente atendeu esses dias, que tinha imóveis em Portugal, comentou com a gente, né? Que lá a carga, o imposto de renda, salvo engano, isso, que a alíquota era 50%? Exato. Uma coisa assim. Mas ele disse, não, eu pago o caro aqui, mas eu não tenho outros impostos e tem devolutiva. Entendeu? Então, para ele acaba sendo vamos dizer, normal pagar aquele imposto. Tu vê esse IPVA que a gente paga, né? Onde é que nós temos hoje as melhores rodovias? Aonde tem pedágio. E aí tu, além de pagar o IPVA,
tu tem que pagar um pedágio para poder rodar numa rodovia. E pagar um pedágio que também tem imposto sobre ele. Quer dizer, é aquela história. Cara, você está pagando imposto, imposto. Então, esse é um problema que o Brasil tem também. É de pagar um tributo e não ter uma contraprestação. Esse é um dos outros pontos. Eu acho que a grande, assim, que eu vejo, né? Eu vejo lá a gente ali no Cresci, né? Na entidade Cresci. O que eu aprendi muito lá com o olhar. A gente vê que na grande maioria os órgãos públicos ele não tem a preocupação da economicidade. Quer dizer, eu fazer melhor com menos, né? Nós, no setor privado, a gente tem que, até por questão de imposto, você cada vez mais tem que fazer melhor com menos, né? Então, antigamente, você tinha um administrativo enorme. Hoje em dia... Tem que estar enxuto. Enxuto. A margem de lucro é bem menor. Bem menor. Pô, a gente usa a tecnologia... por quê? Porque daí eu vou ter uma economia maior, né? Para mim conseguir ter ganho. E no poder público que a gente vê aqui no Brasil, não existe isso. Quer dizer, no poder público, na grande maioria das vezes, não está se preocupado em economizar. Está inflado, né? Qual que é a preocupação dele? Cara, aumenta imposto. Nós estamos gastando mais, vamos aumentar imposto. A lógica não é... Vai aumentando, né? Nós temos no Brasil, hoje, um problema que muitas pessoas têm na sua própria casa, que é o quê? Gastar mais do que arrecada. Eu vou te falar que, mais do que ganha. Para as pessoas entender onde que a gente pode chegar, né? Quando a gente olha a Argentina, que está aqui do nosso lado, a Argentina ela é um reflexo disso. Onde chegou um momento onde a população não põe dinheiro nos bancos. Existe um valor informal na Argentina muito grande. Por isso que o argentino tem dólar. Por que o argentino tem dólar? Porque ele não trabalha com banco, o negócio dele é dinheiro, não trabalha com cartão. Então o negócio dele não paga imposto, ele não está nem um pouco preocupado, não paga imposto. Então você cria, na verdade, um estado paralelo que daí depois para consertar é muito grande. E o Brasil, eu sempre falo que nós estamos... nós estávamos indo numa sequência boa de... eu falo que a história lá da criação do MEI, lá que foi criado. O MEI, para mim, foi o primeiro sinal que nós estávamos começando a ir para um caminho legal. A gente criou uma maneira fácil, barata para se formalizar as pessoas. Tirei aquela pessoa da irregularidade, formalizei ela pelo um custo baixo. E aí a gente começou a vir pela uma trajetória muito legal sobre isso. E agora, com essa reforma, eu entendi que nós invertemos o barco. Porque quanto mais eu aumento o custo, a informalidade ela vai crescer. Porque o cara vai fazer cálculo. É que assim, né, cara, a informalidade já é cultural do brasileiro, né? Da cultura brasileira, né? Então, eu vou pegar um gancho pro meu lado aqui, mas assim, a gente vê a análise de clientes agora que a gente está atendendo, e a gente verifica que os imóveis eles são todos irregulares, entendeu? Então é uma questão assim, e vai deixando, e prefere viver... né? Vou dar um exemplo. Sobre a história da regularização, né? Eu acompanho muito a história da regularização por conta que eu trabalho com área e lote e área, principalmente, sempre tem algum pepino, a gente tem que regularizar, né? E o que eu vejo? Antes, o custo para regularizar estava legal. Hoje aumentou muito o custo para regularizar. Sim. Então o que começa a acontecer? Nós voltamos de novo para trás. Exato. Quer dizer, a gente estava indo num caminho legal, nós estávamos fazendo regularização, o processo estava legal, trava de novo. Volta, daí o cara vai fazer cálculo e eu falo assim, não, cara, deixa assim. Além da tributação, que é alta, nós temos uma burocracia que custa caro. Exatamente. E aí quando tu soma a tributação com a burocracia que custa caro, a operação, o custo do Brasil é muito alto. Então eu vejo assim, se a gente não batalhar, eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, Gabriel, por que você levanta as bandeiras? Eu falei, porque eu ainda acredito, o dia que eu não acreditar eu vou embora, simplesmente assim, eu pego minhas coisas e vou embora. Mas eu ainda acredito que o processo ele é reversível e a gente tem que fazer. Então são bandeiras que a gente tem que levantar. Temos que entender sobre reforma tributária para ver onde que a gente pode modificar e o que a gente pode melhorar, né? Durante esse processo. A regularização de imóvel, eu também vejo isso, né? Eu falo que a reforma, a regularização imobiliária, ele impacta totalmente na área social, né? Então, como é importante... Carrara, 30 milhões de imóveis no Brasil não tem sequer uma escritura. Pensa. Entendeu? Então isso aí é um universo muito elevado, muito grande. É muito grande. Entendeu? É um universo muito grande.
Nós temos, a gente tem um mar para desbravar, né? É um mar para desbravar. Então, assim, a gente tem que lutar por isso, né? No bom sentido, né? Nós como brasileiros, como profissionais que entendemos, e até para simplificar para as pessoas, né? Porque às vezes, de repente, quem está escutando aqui para a gente pode achar que é tudo complexo. Mas os profissionais que estão, a gente simplifica aquilo que é complexo, né? Exato. O nosso trabalho é esse, de ficar pensando Exato. em todo. Eu falo que o advogado ele tem que pensar em todas as posições do mundo, né? Às vezes eu pego um contrato, eu olho para o advogado e falo, tá, eu entendi que você está tentando, é a Terceira Guerra Mundial. Falei, mas não é, nós estamos, tá tudo certo, é acordo de paz, não é acordo de guerra. Mas é normal, né? Ele vai tentar blindar o cliente dele, defender o cliente dele de todas as formas. Sim, esse é o trabalho do advogado. É isso aí. Né? Esse é o métier de vocês. Então, eu acho que a gente tem que caminhar muito para isso e as pessoas não têm que ter medo. Eu acho que nem de regularizar imóvel, né? Regularizar imóvel ele é muito mais simples do que as pessoas acham que é, né? E também, assim, cara, ir atrás dos seus direitos, vamos dizer, até Sim. a questão do ITBI, que pagou a mais, tem como restituir esse valor, né? Dos últimos 5 anos, com uma ação judicial. Eu vou dar um enfim. exemplo. Eu fui acionado lá em Criciúma por conta do Cresci, a gente foi acionado. O que aconteceu? Um juiz lá, ele criou um projeto piloto, e como ele criou o projeto piloto dentro do TJ, se desse certo, ia espalhar para o estado todo. Qual que era o projetinho piloto? Pela conta bancária? Não. A avaliação do imóvel era feita no ato da escritura. No tabelionato. Qual que é o problema? O problema é que se você fazer um tabelionato, quem que vai discutir no tabelionato? Ninguém. E aí você está no calor da a exigência para fazer no registro, a transferência. No registro, tudo bem, você tem tempo, você já fez o negócio, né? Agora, na escritura, que você está no calor, e aí às vezes o custo para você discutir, ele é maior do que a diferença. Por isso que muitas vezes o pessoal acaba pagando. Acaba todo mundo perdendo. Para não perder o negócio. E daí o que eu fiz? Não... Marquei com o juiz, para mim entender o projeto. Eu fui lá para conversar com ele e entender. E aí eu entendi a dor que ele tinha, a dor era por conta do registro de imóveis, que criava muita dificuldade, e o processo acabava vindo na mão dele, porque o registrador sempre entrava em discussão e aí caía lá para ele. Aí mandado de segurança. Suscitava dúvida. Então eu vou fazer um processo antes, cara, eu vou ali. Só que a base que ele usou para avaliar, eu falei, mas... Como que esse sistema que foi criado, né? Foi criado um sistema. Da onde que ele tira o valor dessas avaliações? Eu falei, porque nós no Cresci, nós estamos há 3 anos e meio tentando encontrar um canal verdadeiro de informação do valor do imóvel. Porque o que está no portal não é real. Né? O que tem nas prefeituras... As suas pautas de valores não é real. Além de ser unilateral... Né? Totalmente tendenciosa, por isso. O que tem no registro não é real. O único local que a gente consegue achar que é verdadeiro é dentro das imobiliárias. Mas, como é que eu vou tirar essa informação? É uma informação privada. Então, a gente vem esses 3 anos fazendo esse estudo, né? Eu falei, eu queria entender com o doutor da onde que está, qual que é a base dessa... Quais são os critérios, né? Porque é um sistema que ele falou que é automático. Você punha o imóvel, ele calculava. Eu falei, poxa, eu quero saber, porque para mim também interessa. Né? Ele falou, não, a nossa base de dados é valor real. Eu falei, ótimo. Da onde o valor Exato, real? de onde vem esse valor real? Eu falei, doutor, vamos que eu tenho interesse sobre isso. Ele falou, é dos bancos. Eu falei, pois é, doutor. Então eu vou te falar o seguinte. Os bancos nunca vai ser real, porque o valor do financiamento, eles sempre vão tentar aumentar o valor do imóvel para aumentar o valor financiado. Eles vão tentar aumentar o valor do imóvel para embutir o valor dos cartórios. Eles vão tentar aumentar o valor do imóvel... né? Um custo financeiro, embute no valor. Né? Eles vão tentar aumentar o valor do financiamento para o cliente dar uma entrada menor. Eu falei, então, sempre vai dar. Então, um imóvel de 600 mil, ele vai estar lá como média 800. Sim. Aí eu vou te perguntar, cara, qual é o método de aferição de se saber o valor exato do mercado? Cara, ele tem que ser mercadológico do corretor. E eu vou explicar o porquê. E é por isso que a minha briga, entre aspas, com o engenheiro e com o arquiteto. Porque a gente pode ter o mesmo apartamento, eu e você. Nós temos no mesmo andar, 3º andar.
os dois com vista para o mar. Os dois são iguais. Só que o seu, você reformou o piso, ele é mobiliado. Os critérios, né? Os critérios. As variáveis. Quer dizer, o seu imóvel, cara, o que tem lá, ele vai valer 2,5 milhões. E o meu vai valer 1 milhão, porque o meu tá Justamente seco. por isso, não tem como uma pauta de valores ser justa do ponto de vista do valor de mercado. Porque daí eu escuto o cara da prefeitura falar assim, mas tem um apartamento lá que ele custa 2 milhões. Eu falei, mas tem que custar. O cara colocou uma hidromassagem dentro do apartamento do cara, tem que custar mais caro. Então, quem que vai fazer essa oferição? Como é que o prefeito vai valorar esse valor? Faz algumas semanas eu atendi um cliente... Você vê como é que é complexo o negócio? E porque às vezes eu falo assim, parece que a gente está falando porque eu quero defender a minha classe. Não, é porque eu vivo isso no dia a dia. E eu sofro no ato de negociação. No ato de negociação o cara fala assim, não, eu tô cobrando mais caro porque eu gastei aqui 200 mil dentro do apartamento ou 200 mil na casa. Faz algumas semanas eu atendi um cliente de uma cidade aqui da Grande Florianópolis. Não posso dizer quem é o cliente, nem quem é a cidade. Mas o procedimento foi justamente esse. Ele foi lá, pediu a questão de ITBI e o fiscal da prefeitura, o que ele fez? Ele entrou dentro de uma imobiliária, pegou lá um imóvel de luxo naquela rua e disse o seguinte, nessa rua aqui um imóvel vale tanto, fez ali uma média ponderada por metro quadrado e foi lá e quis cobrar o ITBI. Só que o que ele fez? Ele pegou justamente um imóvel de luxo para ter uma base. Então, olha só de como ele a melhor forma que eu acho até hoje é a prefeitura sucinta pedindo avaliação de 1, 2 ou 3 corretores de imóveis. Simples assim. E aí o corretor entrega a avaliação. Se a prefeitura tem dúvida, ela aciona quem tem competência para isso e é entregue para ela. Eu sempre digo isso, cara. Eu sempre oriento meus clientes. Se tem algum questionamento sobre... É corretor de imóveis. É corretor de imóveis que tem que fazer avaliação. Aquela história. E o juiz voltou atrás. Ele foi muito legal, primeiro por ele ter atendido. Então, assim, um juiz muito legal a conversa com ele, assim, muito franca, muito aberta. E ele entendeu a dor e ele derrubou o processo. Talvez ele tivesse naquele afã de resolver aquela situação e acabou não estudando a fundo. Na verdade, ele não conseguiu entender as problemáticas. Exatamente. Então, você vê como que o diálogo, a conversa, ele é fundamental. Então, a hora que você traz a dor, mostra, porque eu não fui lá para ele falar assim, você é um burro. Não, eu fui lá para conversar. Para entender. E ajudar ele no processo. De repente... Então vamos melhorar esse teu sistema? Não, porque assim, se de repente o sistema dele funcionasse, que legal. Ia ser um negócio que eu ia falar assim para ele, então vamos validar em outros locais esse sistema para ajudar a acelerar o processo de avaliação? Então, quando a gente se vai muito aberto a pensar em solução, em vez de dizer eu estou certo ou outro está errado, a gente chega numa equação. Exatamente. E hoje, da parte tributária que nós temos, há uma insegurança jurídica muito grande. Sim. Né? Há uma insegurança jurídica muito grande. O contribuinte, ele não consegue identificar, como você falou hoje aqui na nossa conversa, de que quanto ele vai pagar de imposto. Né? A gente vê agora essa questão da reforma tributária, que o governo diz o seguinte, não, na verdade não vai ter o aumento da carga tributária, nós só estamos simplificando. É mentira. Vai falar isso para o prestador de serviço, que não vai ter o aumento da carga tributária? Vai falar isso para o corretor de imóveis? Pessoa jurídica que agora vai ter que pagar um tributo que antes não pagava? Então, não existe isso. E aí, já aproveitando esse gancho, o que eu queria comentar também, Carrara, é de que não tem como. As empresas hoje, inclusive as próprias pessoas físicas, elas precisam estar lado a lado com o contador e o advogado para saber exatamente o que vai acontecer. Precisa conhecer. As pessoas, muito embora já tenham ouvido falar muito de reforma tributária, a grande maioria não entende. E isso vai ter um impacto muito grande para todos. Por mais que eu converse, eu ainda tenho 300 dúvidas. Posso dizer que eu tenho mais dúvida do que no início, quando eu comecei a perguntar. Né? Porque é algo novo, é algo complexo, não é algo simples. Né? E tudo que é novo... Né? Quanto tempo já existia o sistema tributário? Nós estamos falando de década de 20. Quer dizer... Ele foi mudando, assim, né? A gente teve a Constituição de 88 que, assim,
teve uma mudança significativa, né? Mas desde então, agora essa foi a mudança mais estrutural, mais impactante, né? Em 30 anos. Né? Em 30 anos. Então pensa, 30 anos a gente fazendo um negócio. O nosso Código Tributário é de 66. Isso, é isso que eu queria lembrar. Isso aí, o Código Tributário nosso é de 66. Então, nós estamos desde 66 caminhando com o Código Tributário e nós vamos mudar agora. E detalhe, mas vai mudar escalonado, vai mudar em 10 anos, isso aí definitivamente. Nós temos uma transição agora. 33, o pessoal que quer saber, quando que isso vai mudar, né? Nós temos algumas situações. 2026 é testes, né? A partir de 2027 a gente tem ali questões de PIS e COFINS que serão extintos e tem a CBS, né? E aí, a partir de 2029, sai o CMS e IBS de forma gradual e entra o IBS. Né? Então, assim, empresas, por exemplo, hoje que pagam PIS e COFINS, né, já tem que começar a fazer cálculos, cenários, precificação, verificar quem são os seus clientes que vão fazer pressão para que você possa repassar créditos. Você hoje foi bem cirúrgico numa situação muito importante que você falou hoje, né? De que vai ter que ser feito uma verificação se você vai ficar no Simples ou vai ficar na pessoa física, porque um concorrente teu pode estar lá dando um crédito e a empresa vai contratar dele, não vai contratar de ti. E outra coisa assim... Então a competitividade, isso vai influenciar na competitividade. Já fazer alteração e os novos contratos de locação já prevê essas novas alterações. Então, por quem isso vai ter um aumento da carga tributária vai conseguir colocar isso no valor que é locado hoje? Loteamento, porque loteamento nós estamos falando do contrato de 120, 240 meses. Se ele não já colocar algumas cláusulas ali e prevendo isso daí, ele vai tomar um baile. Então, os contratos de loteamento tem que ser mudado. O cara já tem que ter uma cláusula ali com escape, até para coisas que ainda nem se sabe que vai acontecer. Ele tem que deixar uma cláusula, daí para ter contrato advogado para saber a cláusula. O que vai acontecer muito... que deixa o gatilho. Tem que ter. O que vai acontecer muito, isso até inclusive na parte civil, é que vai chegar o momento que as pessoas vão querer fazer uma readequação do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Porque vão estar aí com uma carga tributária superior a que foi aquela quando celebrado o contrato e vão ter que se readequar a isso. Bom, e aí, vai conseguir? Esse é um outro ponto. Né? O importante, então, é sempre que as empresas, os empresários, o mercado imobiliário, toda a cadeia se antecipe e verifique isso. Acabou, na verdade, cara, a época do achismo. As pessoas vão ter que sentar, colocar na ponta do lápis exatamente o valor da sua operação, para que ali na frente, além de não ter prejuízo, que também sejam competitivos. E aquele que não fizer isso vai ficar para trás com certeza, entendeu? Eu acredito que vai ter muita empresa morrendo aí nesses... Não sei. Imagina, vamos pegar o prestador de serviço, só um exemplo. Eu não falo que é morrendo, eu vou usar outra palavra. Vai certeza que vai ter muita empresa transformando. Ou se transformando, vendendo a operação dela para outra, e eu sempre falo, né? Eu sou um cara apaixonado por oportunidades, né? Onde as pessoas vêem problema, vê oportunidade. Vai ter um monte de oportunidade de negócio, porque vai ter cara que não vai aguentar ter imobiliária, você vai falar assim, sim. Eu compro essa operação. Não sei o quê, eu compro essa operação. Mas aí o grande vai comer o pequeno. Vai. Ou um pequeno sábio, ou um pequeno sábio vai comprando as menorzinhas e vai se tornar grande. Sim. Se o pequeno já entender que para ele sobreviver ele vai ter que ser grande, ele vai ter que começar a pegar os do lado, senão ele vai ficar para trás. Imagina aquele prestador de serviço, pessoa jurídica, hoje que está no lucro presumido. Falando só de PIS e COFINS, hoje ele paga 3,65%. E mais, geralmente é 2% de ISS. Então, PIS, COFINS e ISS, ele está pagando ali 5,65%. Se ele for do mercado imobiliário, mesmo que ele tenha uma redução de 50%, ele vai pagar 14%. Se ele não for do mercado imobiliário, se ele for outro prestador de serviço, que não for aqueles que tenha conselho de classe, onde tem uma redução de 30%, ele vai ter que pagar aí quanto? 28%? Então, como que não vai ter um aumento da carga tributária? Vai ter um aumento da carga tributária. Alguns segmentos que ganharam aí regimes diferenciados específicos, eles vão ter uma redução, mas muitos não vão ter. O setor de tecnologia, por exemplo, vai ter um impacto gritante na sua carga tributária. Né? Então, assim, são situações, né, que a gente traz e
foi importante a gente conversar sobre isso, porque de fato vai impactar todo mundo. Ainda não está no bolso, ainda não está impactando no bolso, mas isso vai chegar. Daqui um ano e meio, o pessoal que está nos assistindo aqui vai dizer, pô, foi falado isso lá ano passado. Faz que nem eu falo, quando eu tenho um programa na rádio, e daí eu dei aula há muito tempo, né? E daí eu falo assim, os meus alunos que estão me escutando vão saber que eu já falei sobre isso lá atrás. Exatamente. Porque a gente fala pro cara, eu falo para o pessoal, anota. Porque a gente que está sempre correndo e observando o mercado, né? E com esse olhar para frente, a gente consegue traduzir isso aqui. Fala, cara, isso aqui que vai acontecer. Né? E daí as pessoas, não vai. Não, cara, não vai. Ele vai acontecer. Estou avisando que vai acontecer. Pessoal, se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde toda conversando, porque o assunto está muito bom. Agradeço. 3 contadores de história, imagina. 3 contadores. E bons contadores de história, poxa. Isso que a gente não contou nem na metade ainda. O nosso cabelo já nos denuncia. Né? Tem algum pessoal que fala para mim que eu tenho mais idade, eu tenho mais história do que eu tenho de idade. Eu falo, é isso mesmo. E tomara que eu chegue no final da vida com bastante história. Muita história. A história que faz a gente ficar calejado, ela vai te fortalecendo, né? Obrigado aí por vocês terem vindo, né? Quero agradecer aí, muito bom bate-papo. Já deixo a provocativa que nós vamos ter que ter mais uma conversa mais para frente aí. Vai ser uma satisfação. Eu acho que a gente deixou um monte de caldinho aqui que nós vamos... Tem bastante coisa para falar ainda. Eu acho que a gente deixou bastante caldinho aqui que a gente vai voltar a conversar. Então, já deixo antecipado aí um convite aí para vocês voltarem. Uma honra. Fique à vontade. Para conversar, né? Na próxima vez a gente vai para Joinville daí. Isso, perfeito. Você sabe que eu tô um cara flex, né? Eu fiz gravação de podcast em Chapecó. Opa! Eu olhei, eu falei assim, não tem problema, a pessoa não foge de mim, eu vou até ela. Não tem problema. Eu quero ir em tal local, tá bom, eu arranjo um local lá e nós vamos gravar lá, não tem problema. Né? Mas para a gente conseguir, na verdade... levar para o público, né? Que o objetivo desse é isso. Passar informação, compartilhar o conhecimento. Exato. Parabéns pela tua iniciativa de fazer esse teu podcast. A provocativa muito minha foi essa, porque eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de conversar com pessoas que nem vocês e ter o conhecimento. Mas eu falei, é injusto ficar só comigo. E a gente não consegue repartir. Né, e é justamente nesses encontros que o conhecimento é compartilhado. Eu aprendo contigo. E aprimorado, né? Exato. A gente vai aprimorando, né? E para quem nos assiste é um brinde, é um presente. Se a gente pode ajudar nesse momento alguém, né? Nesse podcast aqui, se a gente ajudou alguém, a gente já fica... Com certeza. É muito bom pra gente, né? Gabriel, muito obrigado também pelo convite. Tá? Foi uma satisfação estar aqui. E se algum dia quiseres falar especificamente sobre sistema tributário, tributação, nós temos tantas mudanças que estão vindo por aí. Por favor, só me chamar. Vamos voltar a conversar. Da mesma forma, Carrara, eu te agradeço. É sempre bom falar um pouquinho da regularização de imóveis, do e-digens. Tem muita coisa para conversar, mas a gente pode... Holding. Então, Holding é um tema que a gente tem que conversar bastante. É um momento bem propício, tá? Que a gente pode falar para quem está nos assistindo, que é um grande momento para quem tem os imóveis na pessoa física, talvez seja um bom momento de colocar numa jurídica. Quando eu falo sobre hold para os meus clientes, eu falo assim, eu só vou fazer uma pergunta, por que você ainda não fez? É só isso que eu falei, antes de eu começar a explicar, é só isso. Eu tenho uma coisa, uma brincadeira que a gente faz, minha hold e minha vida, né? Poxa, é muito... Eu fiz processo com meus avós, meu sogro, sempre essa preocupação da sucessão que as pessoas não pensam, né? Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas, eu vou falar um negócio para vocês não vão acreditar. Vocês vão morrer um dia. Não, é porque a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que algum dia a gente vai morrer. Então a gente tem que se preparar para isso, né? Como é que vai acontecer? Deixa tudo organizadinho, né? Para não ter tanto estresse lá na frente, né? Isso. Eu tive o meu bisavô, só para a gente encerrar, para contar um pouco de história. Meu bisavô tinha 12 filhos. Dono de uma fazenda lá em São Paulo. Não tinha TV em casa? Não tinha. Ele domava cavalo, mula, né? Era isso que ele fazia. E aí quando ele já chegou numa certa idade, já que ele estava velhinho, ele já estava pela bola 7 e conhecia os filhos dele,
ele vendeu a fazenda, comprou só um sítiozinho lá e reuniu os 12 filhos, falou, vocês sentem aqui. Pegou o dinheiro, vivo, em 12 porções. Tá aqui, ó. Isso aqui é a parte de herança. Se a partir de hoje vocês não quiserem mais me ver, tá tudo certo. A herança é de vocês. A casa é da mãe de vocês. Quando ela morrer, daí vocês resolvem o que vocês vão fazer. Agora, a minha parte eu já tô dando para vocês em vida. Falei, ele foi o cara mais safo que ele fez, né? Porque ia dar uma Segunda Guerra Mundial. Imagina, 12 filhos. Então tá bom, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado a vocês. E você, grande abraço. Que nos acompanhou até agora aqui, obrigado, curta, compartilhe e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.